aguardando o Leopoldo. Grande Luiz Lupinassi, Rezende aí, né? Super boa noite, Leopoldo. Como é Boa que você tá, meu noite, amigo? eu tô bem. Vencedor. Você está me vendo aí? Eu Olha não que estou te legal, pô, vendo. Leopoldo. Oi? Você está me vendo? Eu estou te vendo. Engraçado, eu não estou me vendo, mas tudo bem. Tá bonito? Hoje acho que você vai ter que fazer uma áudio live, hein? Não tem problema não. Mas se você está me vendo, tá bom. Eu é que não estou me É, vendo da aqui, outra não sei vez. porquê. Eu tô vendo a sua imagem aqui. Você tá de camisa listrada, Isso, cinza, preto, né? Com tá. óculos marrom. É No engraçado, o fundo aí, meu acho que aqui você não está deve ter uma aparecendo. impressora, alguma coisa assim. É uma impressora. Tem uma imagem congelada a sua aqui, né? A É imagem está muito, congelada, eu só estou ouvindo o áudio. Só muito estou ouvindo o engraçado. áudio. Mas a gente já fez umas duas ou três aí com áudio live. Já, já. O importante é passar o conteúdo para as pessoas. Isso. Os que estão presentes aí, o Luiz, o Pinassi, a Catarina, pode dar só um ok aí, um joinha, se vocês estão ouvindo bem, tanto a mim quanto ao Leopoldo, por favor. Dá aí um joinha aí para você, se vocês estão ouvindo bem a gente, para a gente dar seguimento aqui. Vamos Tem um lá. delayzinho, né? Deixa eu ver aqui. Engraçado, não foi. Então, Leopoldo, na sua imagem está girando aqui, sabe aquela. Fica girando, Tá, girando, tá. né? Deve ter a conexão. O Luiz Lupinassi Rezende disse que o áudio está ok. A Beatriz falou que o áudio está ok, né? Catarina ouvindo bem. Então, Leopoldo, o Tá, nosso vamos lá. tema é um tema muito legal, né? Um tema muito legal mesmo. É um tema que eu gosto muito também, né? Eu sei que eu que empreendi aí por muitos anos, por mais de 30 anos eu empreendi e a imagem do Leopoldo está congelada, né? Viu, Cíntia? Isso já aconteceu comigo outras vezes, nem a É, imagem tinha, é o seu não, o fiquei no meu aqui. escuro. Mas vamos Vamos lá, lá. vamos lá. Então, o nosso assunto hoje você sabe administrar o seu negócio, né? E o Leopoldo sugeriu aí uma pergunta bem instigante. Você sabe o que é e como administrar o seu negócio? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Leopoldo, por que a gente deve saber administrar o nosso negócio? A Catarina é uma grande interessada, que ela pretende empreender aí com escola de inglês, aula de inglês, já vai ser muito útil para ela, né? Dona Nair Tá, também vamos seja muito lá. bem-vinda. Ô, Pereira, primeiro eu queria falar o seguinte: quando eu falo nosso negócio, eu não estou falando só de uma empresa, né? Eu estou falando do eu limitada também, tá? O Ah, meu que legal. negócio tem que dar certo. Tudo que eu faço na organização, eu faço também na minha vida pessoal. E muitos hoje, né? Hoje a gente fala da MEI, cara, a pessoa é uma empresa. Então ela tem que se administrar. Ela tem que fazer com que o negócio dela sobreviva, dê certo, dê lucro, entendeu? Apesar de eu achar que Uhum. lucro não pode ser objetivo, tem que ser consequência de um trabalho bem feito, tá? Porque para ter lucro como objetivo, a gente deixa de pagar a conta, compra coisa mais barata, gasta menos e tal. E não é esse o objetivo. O objetivo é satisfazer o cliente, mas tem que dar certo. E são duas coisas. Primeiro, nós temos que ter um produto. Todo mundo tem que ter um produto. Depois, eu tenho que saber administrar o meu negócio, porque senão um mata o outro. Os dois têm que ser bem feitos, os dois têm que ser bons, né? E Uhum. aí, Perfeito. a pergunta é a gente, O áudio aí do Leopoldo, né? Ele estava dizendo que a gente já voltou. montou. A gente perdeu aí uns Entendeu? segundinhos, Leopoldo. Tá, mas aí administrar por quê? Porque tem que dar certo, tá? Então, eu gosto de desmistificar as coisas, tirar do cético, tirar do racional demais e levar para o prático, para o pessoal, entendeu? Então é isso que eu vou tentar Uhum. mostrar hoje. Legal. Então, assim, faz um resumo aí do que você falou agora,
para ficar bem. Nós Tá. temos aqui uma mega empreendedora, Meriane. Meriane, seja bem-vinda. O assunto hoje é um assunto que a Meriane domina muito, né? Minha É, mentora digital, Meriane, ela inclusive hoje fez uma live maravilhosa, né? A Meriane tem falado muito do fluxo constante, né? Da riqueza, da prosperidade. E hoje ela estava dando uma aula incrível, inclusive porque a Meriane está na região onde foi muito atacada aí por esse temporal, essa tempestade, né? E a Meriane hoje falou muito, que é uma coisa que eu acho que você vai falar também. Ela estava falando muito da importância do seguro, de estar precavido, né? Para que numa emergência você não tenha que... Eu acho que tem tudo a ver hoje a live da Meriane, por isso que eu estou mencionando ela, com o que o Leopoldo está falando. tá. Hoje Legal. a gente está com um problema técnico, o Leopoldo está com a imagem congelada, mas o áudio está perfeito. Então vamos lá, Leopoldo. O que nós precisamos para saber administrar o nosso negócio? Pereira, tem um princípio, chama princípio 5A, tá? E eu aprendi isso, já deve ter uns 30 anos, lá na minha pós-graduação. Para administrar, é preciso organizar. Para organizar, é preciso analisar. Para analisar, é preciso controlar. E para controlar, é preciso mensurar. Quando a gente pergunta assim, o que é administrar? As pessoas falam que é controle, que é administração, que é gestão, que é gerência, quer dizer... Só que a gente fica no vácuo, vamos falar assim, porque é muito vago, né, essa resposta. Então, eu vou tentar mostrar um caminho que vai tirar toda a dúvida de todo mundo, tá? Vou falar de mim, o Leopoldo Limitada, tá? O Leopoldo Limitada, ele é uma organização que também tem que dar certo e que tem vários setores. Um deles é a alimentação. Eu, enquanto alimentação, o médico falou que eu tenho que comer 2.000 calorias por dia, tá? Então, eu tenho uma tabelinha que fala que um bife tem tantas calorias, uma colher de arroz tem tantas calorias, né? E assim por diante os outros alimentos. Quando eu monto o meu prato, se eu mensuro o que eu estou comendo, eu consigo controlar a quantidade e a quantidade de calorias, né? Quer dizer, eu vou manter dentro dos limites. A palavra controle tem essa definição. Bom, quando eu controlo o meu prato, eu consigo analisar o que está sendo feito. E como eu sei o que tem no meu prato, se no dia seguinte eu quiser comer um pudim de leite condensado, eu tiro o bifinho e coloco o pudim. Eu mantenho as calorias, mesmo trocando o que está no prato. E aí eu posso falar que eu estou administrando o Leopoldo Limitada. Você consegue me falar o que é administrar só com isso? Olha que interessante, hein? Geralmente eu já falei isso para você e você me corrigiu. Eu falei que era gerenciar, né? Gerenciar. E aí você me explicou que não é um pouco mais do que isso, né? Ou bastante mais do que isso. Até porque o papel do gerente não é fazer a regra andar, o papel do gerente é quebrar a regra. Porque para fazer a regra andar, tem a regra. O gerente é o cara que, quando tem uma não conformidade, tem algo que foge ao que foi previsto, ele vai lá e ele dá a posição dele. Ele tem autonomia e competência para mudar a regra. Resolver o problema, porque o cliente tem que ser atendido. Mas vamos voltar aqui. Eu falei só de um setor da minha organização, que é a alimentação. Mas eu tenho outro. Eu tenho um setor que é o de horários. Eu tenho um relógio que me dá as horas. E eu fico acompanhando o meu relógio e com isso eu mensuro o meu dia, né, o tempo que eu estou usando, o tempo que eu tenho, e eu consigo controlar. Eu sei que eu vou ter que daqui a mais ou menos uma hora parar a nossa live porque ela vai cair, né? Então a mensuração me permite controlar o meu tempo. Por que eu controlo o meu tempo? Eu sei que eu tenho nesse horário de quarta-feira um compromisso com você. Tá? Então eu não marco nada nesse horário, mas eu posso marcar no outro. Eu posso colocar outra reunião, outro compromisso no outro horário, que é organizar, colocar a coisa no lugar certo. Eu, por exemplo, Leopoldo, hoje eu, em função da nossa live, eu vou dar uma aula agora às 20h30, né? Tá. Então eu também procurei, não marquei às 20 exatamente, porque termina às 20 a nossa live. Então eu dei um espaço de 30 minutos para que dê tempo de
é em outra plataforma, né? Então, essa parte de organização é muito legal isso, né? E você explicar que ela não é só organizar do ponto de vista de organização, muitas vezes que as pessoas pensam em organização física, mas é organização de recursos, organização de tempo, né? Muito legal essa E visão, aí o né? que acontece? Porque você consegue enxergar, e a análise te permite fazer isso, você sabe que você está ou não disponível. Bom, eu Sim. falei que eu tenho alimentação e horários. E eu falei que eu estou administrando o Leopoldo Limitada. Só que o Leopoldo Limitada não é só alimentação e horários. O Leopoldo Limitada também é... Qual que era o outro que eu gostava de falar? Só? Alimentação, saúde e Não, dinheiro. mas os dois Não, exemplos já esqueci estão o mais, bons, né? não. Esqueci o mais importante, senhor. Passou, é porque o dinheiro está escasso esses dias. O dinheiro é o seguinte: antigamente a gente usava muito o talão de cheque, hoje é cartão. Mas do mesmo jeito a gente Tá, tem que saber quando e quanto o dinheiro vai sair da nossa conta. Porque se tá. tiver dinheiro na conta, ninguém vai te ligar te cobrando. Então, Uhum. saber quando e quanto é mensurar os nossos gastos. Porque eu mensuro o meu gasto, eu consigo controlar o meu saldo do banco. Porque eu controlo o Tá, meu saldo do banco, eu consigo enxergar a minha realidade financeira e eu consigo colocar um pagamento noutra data. Eu pago um pré-datado, eu assino um boleto, uma duplicata, eu peço um boleto, né? E aí eu consigo comprar coisas, tá? Fazendo isso, cuidando da minha alimentação, cuidando dos meus horários e cuidando do meu dinheiro, eu posso falar que eu estou administrando Leopoldo Limitada. Agora já dá para a gente tá, entender o significado da palavra. Tá? Por quê? tá. Porque se eu entendo que eu tenho setores na minha organização, e eu só falei de 3, eu posso falar que administrar nada mais é do que fazer com que todos os setores da minha organização interajam de forma racional. Eu consigo equilibrar Tá. tudo. Eu consigo fazer com que tudo funcione em paralelo. Porque se eu ficar doente, eu não trabalho. Se eu não tiver dinheiro, eu não trabalho, eu não consigo produzir. E se eu não tiver saúde, eu também, se eu não tiver tempo, se eu não organizar meu tempo, eu também não consigo trabalhar. Então não dá para falar que um é mais importante do que o outro, todos são importantes. E eu tenho que olhar para eles de forma racional. Então Tá, o marcar mesmo. O Bruno Bettini está concordando com você aí, ó. Muito Chegou. E eu tenho legal. que fazer isso. Agora, eu vou fazer isso para tudo? Lógico que não. Quando eu vou para o shopping com meus filhos, quando eu saio, quando eu vou passear, vou namorar, eu vou ficar anotando o tempo, vou ficar... Não, isso é lógico que não, porque eu não quero compromisso. Isso aí, eu vou falar que é igual ir num cassino. Cassino é ruim, cassino é jogo, entendeu? Mas quando você for no cassino para passear, você tem que pegar um dinheiro, botar no bolso, isso aqui é para torrar, não preciso dele, e joga no lixo. Você vai se divertir. Não Uhum. vai controlar em que jogo que você foi, quanto é que você gastou, o que você fez. Mas naquilo que é importante para o seu negócio, naquilo que é importante para o seu dia a dia, você tem que ter primeiro um processo definido. Você tem que saber o que você está fazendo. Criar os indicadores, mensurar, controlar, analisar e organizar. Quando a gente consegue fazer isso para tudo que é importante na nossa vida produtiva, no eu limitado ou dentro do meu setor, da minha organização, eu estou administrando o meu negócio. Está entendendo? Leopoldo, abrindo um parênteses, né? Até tenho dado aí como cortesia um teste de produtividade para as pessoas, porque Legal. as pessoas têm muita dificuldade de identificar o que é importante, né? As Tá. pessoas confundem urgente com importante, mas muitas vezes algo é urgente, mas não é importante, Com né? certeza. E muitas vezes algo é importante, mas não é urgente. A urgência, né, por falta de organização, por falta de controle, por falta de todos esses itens que você tem passado, a urgência normalmente ou é de uma tarefa que deixou de ser feita quando deveria ter sido feita, ou ela faltou planejamento, né? Ou faltou planejamento e aquilo se tornou urgente. E aí, quando Isso. se torna urgente,
aí você já não tem os recursos necessários, não tem o tempo necessário, e aí é aquela apagar incêndio. E apagar incêndio, o resultado nem Não é sempre o é bom, melhor. né, Leopoldo? Pois é. Quando você está apagando incêndio, você tem que pegar o que tem na mão, né? Você não pode escolher. Quando você planeja, você escolhe. Einstein tem uma frase muito bacana que fala o seguinte, que falta de tempo é desculpa de quem gasta tempo por falta de planejamento. Entendeu? Então, o Perfeito. planejamento é tudo. A gente começa organizando. Você tem que entender do seu negócio, você tem que entender dos seus processos. E na medida que você for desenvolvendo, você tem que mensurar, tem que controlar, tem que analisar, tem que organizar. A administração mesmo é a consequência de tudo que você faz com cada setor da sua empresa. Entendeu? Então, Perfeito. o que é administrar? É promover uma sincronia entre os setores. É fazer com que todos eles andem em paralelo de forma racional, porque você tem que estar presente, você tem que acompanhar. Entendeu? Você tem que ter a informação. Né? Quando a gente fala de gestão da qualidade, um dos princípios é a gestão embasada em fatos e dados. Então não dá para achar, não dá para falar assim, ah, mas eu acho, eu quero, pode ser. Está errado. Entendeu? Há um tempo atrás tinha uma propaganda que era muito bacana, que os caras numa reunião discutindo, e aí um cara chegou com a voz até meio baixinha, né? E tirou lá um relatório, o relatório tinha gráficos, os gráficos tinham as informações, dados, e aí ele simplesmente começou a relatar o que ele tinha pontuado antes, né? Tinha levantado, e aí as pessoas pararam de falar eu acho, eu quero, e começaram a perceber que quem mandava na reunião era ele, porque ele tinha a verdade na mão, ele tinha conhecimento, entendeu? Informação é poder. Então, quando eu estou falando de administrar, começa com a mensuração, porque se você não olha para o que você está fazendo, você não tem informação, entendeu? Eu, Ô, eu, monto Leopoldo, uma, eu monto uma rádio em se- cima de uma montanha. Se eu não abrir a janela para ver o que está acontecendo, eu corro o risco de abrir um dia e estar cheio de gente em volta ou de estar vazio, num deserto. Entendeu? Então é importante. tá. Seria correto dizer que quem mensura aumenta seu grau de assertividade? Com certeza, porque você para de achar. O achismo não tem lugar. Entendeu? Esse negócio, você está numa reunião, eu pelo menos quando eu estou em alguém, eu acho, se meu amigo você acha, vai lá e tenha certeza. Aliás, eu tenho uma passagem, né, até ruim para mim, né? Eu quando fui fazer tirar minha carteira de habilitação, eu perdi, eu tomei bomba num teste, porque o instrutor me perguntou, falou assim, qual que é a diferença entre sinal vertical e horizontal? Cara, não tem outra resposta. Vertical é o que está, é placa que está em pé, que está, né, num poste e tal. E horizontal é faixa de retenção, faixa de pedestre, que está no chão. Aí, só que eu falei, eu acho. Quando eu falei, eu acho, ele me deu bomba. Sabe por quê? Porque eu tinha que ter certeza. E é uma bobagem, é uma Sei. coisa que não vai influir na minha direção. Mas eu tinha que ter Ô, certeza. Leopoldo, você já teve uma audiência aí, qual foi o mais longe aí de alguém que esteve presente nas nossas lives aí? Você chuta Ah, quantos quilômetros? o mais longe é amigo seu aí, veio da Angola. Angola, Estados Unidos. Então, tem mais longe ainda agora. É do lado, mas é mais longe. Que legal. A Filomena é de Angola, né? É, E a Mona Lisa Bergantin, ela está na cidade do Cabo, na África do Sul. Está a 6.400 quilômetros que legal. daqui da onde eu estou, de Campinas, né? Isso, E é muito legal isso. Agora de pouco estava também a Mariana, minha nora, e a Mona Lisa também é minha nora, né? É a mãe tá. do meu netinho, o Dudu. Olha que Legal. legal. As nossas famílias nos prestigiando. E essa Nair Silva é uma jovem de 82 anos, a minha mãe. Olha que Já diz conheço. que sua fã, Já sua conheço. fã, sua fã É, pelo povo. Vamos lá, próximo obrigado. tópico, então, doutor. Mas aí, então, Pereira, o importante nisso tudo é você ter domínio do processo, tá? Eu, quando falo de gestão, a primeira coisa que eu gosto de fazer é um fluxograma do processo, é conhecer o processo.
né? E aí, quando eu falei, lá atrás eu já falei que eu não tenho que mensurar tudo. Eu não tenho que... É o que é importante. Agora, vamos pensar a nível de processo. Cara, tudo é importante num processo, porque você tem que fazer tudo, você tem que passar por todas as etapas, né? Então, o que eu vou mensurar? Aonde eu vou colocar um indicador, né? É no gargalo. Tá? Eu tenho que acompanhar aquela parte do processo que pode agarrar, entendeu? O gargalo é o funil, é aonde a coisa se estreita e que se fechar, se travar, ninguém anda, entendeu? Então os meus indicadores vão ser nos gargalos. Os meus indicadores vão ser naqueles pontos importantes que não podem parar de forma alguma. Bom, tá funcionando, tá legal? Podemos até expandir um pouco. Entendeu? Então, você foi muito feliz na sua colocação, o importante e o emergente, né? Como é que é? Urgente. Urgente, urgente. Urgente por quê? Porque você não fez o trabalho de casa, você não fez o exercício, você não fez na hora certa. Ontem foi o último dia de fazer o imposto, né? Eu tenho certeza que muita gente deixou para a última hora. Tá? E para a última hora... Aí fez um gargalo, por exemplo, aí a internet está sobrecarregada, e aí o cara vai pagar uma multinha, se tiver restituição vai ser um dos últimos a receber. Tem uma série de consequências. Ou arruma um cara para ajudar, mas que vai cobrar o dobro porque era na última hora, né? Então, assim... E o detalhe, né? Leopoldo, esse ano ainda prorrogou 2 meses, pô, né? Tá? Pois é, prorrogou 2 meses, mas teve gente que deixou. Pereira, a gente tem que pensar que nós estamos aqui para dar certo. Entendeu? O ser humano ele foi feito para ter sucesso, não foi para fracassar, não. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Só que a gente complica as coisas. Né? É muito fácil, é muito simples quando você começa pequeno e evolui no seu processo, entendeu? Então, começa mensurando um setor, começa mensurando uma parte do seu eu limitada, entendeu? E aí aprende a mensurar, a controlar, a analisar e a organizar aquilo, e aí vai expandindo para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, entendeu? No final, o que era difícil fica fácil. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, eu gostei muito dessa frase agora. O que era difícil ficou fácil. O que era difícil ficou fácil. Explora um pouquinho mais isso, Leopoldo. Gostei disso. Tá, vamos lá. O que era difícil ficou fácil. Aqui, ó, porque na prática não era difícil, né? Não. Eu trabalhei muito com sistema de gestão da qualidade, dando manutenção e implantação. Cara, é normal, tá? Você vê consultor falando que tem que rodar o PDCA. O PDCA é uma ferramenta fantástica. Tudo que eu for fazer, eu planejo, tá? Depois que eu planejar, eu executo, eu checo e eu implementações. Planejamento, primeira coisa é encontrar o objetivo, que é a meta fim, é a última meta. Eu só monto minha mala em função de para onde eu vou e não do que eu tenho no meu armário. Então, depois que eu gastei muito tempo no planejamento, que ele é o mais importante de todos, eu vou para a execução. E antes de executar qualquer coisa, a gente tinha que treinar. Tem gente que não pensa assim, vai lá e faz, imediatista. Não, pensa. É muito legal, Leopoldo, aqui uma analogia para corroborar com o que você está falando. Eu joguei futebol, assim, pode dizer profissional. E era muito interessante que no esporte, em geral, futebol, atletismo, qualquer esporte que você imagina, você treina mais do que você joga. E no dia a dia as pessoas jogam mais do que treinam. Até Abraham Lincoln fala uma coisa legal. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado. Né? Olha que legal. Mas tem uma historinha bacana de treinamento que fala isso. Depois eu conto, deixa eu fechar esse raciocínio. E aí, cara, eu treinei, e treinamento é passar o planejamento a limpo, né? Nessa hora, se você tiver dúvidas, se estiver faltando ferramentas, se estiver faltando recursos, você vai buscar.
para depois executar. Na hora da execução, acabou, está tudo ali, está fácil. Né? O que é difícil fica fácil. Mas tem que ser difícil, tá? Porque o difícil é que é bom. Bom, o que vai acontecer? A única coisa certa é que toda vez que eu executar alguma coisa, ele vai dar um resultado. Qualquer coisa que você fizer, você tem resultado. Eu vou cair no cheque. O que é checar? Checar nada mais é do que você comparar a meta que foi estabelecida com o resultado, porque tem que dar certo. Não é se está bom, se está gostoso, se está bonito, não. É o resultado alcançado foi o resultado previsto. Se foi, beleza, deu certo, conforme. Eu vou criar uma receita, porque eu vou continuar trabalhando. Se não foi, eu vou implementar uma ação corretiva, porque tem que dar certo. Nós temos que encontrar a causa do insucesso para corrigir, e aí é planejamento de novo, PDCA. Bom, existe o PDCA, mas também existe o SDCA. O SDCA nada mais é do que você não planejar, mas estabelecer metas de manutenção, porque planejamento é mudança. É a mesma coisa, você desenha o seu caminho, só que em vez de mudar, melhorar, você vai identificar o que você faz. E aí eu tenho uma sugestão para quem acha difícil mensurar, organizar, analisar, mensurar, controlar, analisar e organizar. Tá? Começa pequeno, vou repetir. E vou dar uma sugestão, vou dar um exemplo. A gente tem que aprender a estabelecer meta e a cumprir meta. Porque um problema nosso é esse. A gente estabelece uma meta ousada e não cumpre e acostuma a não cumprir metas. E esse é um problema. Então, uma sugestão bacana é que quando a gente for para uma academia, não tem nada mais chato que andar na esteira. Entendeu? Esteira é que você fica parado no lugar, correndo, mas no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas. Se tiver uma televisãozinha, ainda melhora um pouco, né? O que nós podemos fazer? Você vai para a academia, em vez de você colocar 1 hora de esteira, coloca 5 minutos. E faça os 5 minutos. Coloca depois 10 minutos e faça, não saia dela enquanto não cumprir os 10. Aí você vai para 15, para 20, para 30, para 50, para 60, e aí faz até mais. Entendeu? Então nós temos que criar o hábito de cumprir as nossas metas, de estabelecer cronogramas e fazê-los acontecer. Entendeu? De estabelecer um roteiro, né? E a administração nada mais é do que um roteiro a ser seguido, tá? Naqueles pontos que são importantes, aonde vamos mensurar, controlar, analisar e organizar tudo o que é importante no eu limitado ou dentro da minha organização. Perfeito. Legal? E aí o próximo passo? Cara, o próximo passo é repetir, né? O último passo, vou te dar um outro exemplo. O último passo, todo mundo conhece a ferramenta 5S, né? Que é uma ferramenta de melhoria do ambiente de trabalho que os japoneses usam, e já me falaram, porque eu ainda não fui lá, que cada organização tem a sua. Eu mesmo, quando fiz a minha pós-graduação, eu não aprendi 5S, eu aprendi SOL, Saúde, Organização e Limpeza, que é a mesma coisa, só que fizeram uma trabalhada, deram uma trabalhada nisso. O último princípio do 5S, sabe o que é? Chama-se ordem mantida. Tá? Que nada mais é do que você executar na íntegra aquilo que você combinou. Continua fazendo, continua fazendo, continua. Começa pequeno, estabeleça metas pequenas, comece fazendo pouco, entendeu? Mas faça. Eu fiz Aikido também, tá? E um dos mestres que eu tive no Aikido, ele falou uma coisa que é muito bacana, muito certa, cara. Você não tem que aprender tudo de uma hora para outra. É por isso que a gente treina. Você falou aí que a gente treina muito mais para executar muito menos. Infelizmente tem gente que faz o contrário, né? Joga mais do que treina, né? Pô, quando você treina, você está experimentando o jogo, você está experimentando um drible, você está experimentando uma jogada com alguém, está combinando as coisas. Quando você vai para o jogo, a oportunidade apareceu, você está repetindo o que você treinou. Fica muito mais fácil. Se você conseguir... Você como eu aí, que tem formação em PNL, né? Tá. É muito legal esse conceito do ponte ao futuro, né? Quando você treina, você está fazendo isso na prática, né? Você tá antecipando seu futuro.
E você está se preparando para ele. E aí o que, que vai acontecer? Quando você treina, e treinar é às vezes até chato, porque é o mesmo chute, o mesmo drible, a mesma coisa o tempo todo, né? Você vai ter um ganho naquele dia, mas é um ganho, né? O meu mestre de Aikido falava assim, é folha de seda em cima de folha de seda. A folha de seda é muito, muito frágil, muito fina, você rasga ela muito fácil, tá? Mas se todo dia você colocar uma folha de seda em cima da outra, no final do ano, você tem um calhamaço de folhas. E esse calhamaço de folhas você não rasga. Entendeu? Ele ganha força, porque ele foi construído aos poucos, pedacinho por pedacinho, e chegou numa, né, vamos falar, numa notoriedade, né, numa capacidade de resistência que nem o cara mais forte consegue rasgar. Entendeu? Então o caminho é esse, ô Pereira. A gente tem que começar pequeno. Quando a gente tem metas ousadas, e existe um princípio da liderança que fala o seguinte: quer motivar a sua equipe? Promova pequenas vitórias. Tá? Por quê? Porque a equipe não é uma equipe de cara, é um grupo de pessoas. São pessoas que aparecem, que você junta e que você começa a trabalhar com essas pessoas até elas se capacitarem, entenderem qual que é a participação de cada um, se comprometerem com o objetivo, entendeu? Se preocuparem uns com os outros, entenderem que cada um é peça fundamental para o contexto geral, entendeu? Isso leva tempo. Uma das coisas que a gente tem que ter é fortalecimento dessa equipe, a união dessa equipe. E aí você vai lá e dá uma tarefa monstro, um negócio difícil, grande. Eles não conseguem. Frustração. Diferente de você pedir uma coisa pequena, tá? Uma tarefa menorzinha, e aí quando eles conseguirem, você bater palma. Todo mundo gosta do elogio. Tá, perfeito. Todo mundo fica feliz com um elogio, um reconhecimento. E aí eles não só vão ficar felizes, como eles vão entender que aquilo foi fruto de um trabalho em conjunto. Entendeu? E aí você está fortalecendo. Do mesmo jeito nós. Se eu tento fazer uma coisa grande, eu monto uma empresa e eu quero que ela dê certo, e eu já começo com uma empresa grande e não contrato pessoas para me ajudar ou não busco capacitação nem nada, vai quebrar. E se eu vai frustrar? Começa pequeno. Tá? Ou, e aí é que entra a nossa parte, né, Pereira? Se você precisar de ajuda, chama o especialista. Entendeu? Porque o especialista, ele é um atalho para o sucesso. Ele é o cara que vai te mostrar... Na realidade, né, Leopoldo, fazendo uma parte aqui, essa é a confusão que as pessoas têm com relação à figura do mentor, né? Então, o mentor ele tem algumas características, né? Uma das características é que ele provavelmente já passou por aquilo que você está passando, né? Então, ele, quando fala do atalho, não é abreviar, não é te levar para uma coisa para você economizar percurso, né? Mas esse atalho é de você não passar pelas experiências fracassadas, né? Que normalmente, sem ajuda, sem orientação de alguém que tem mais experiência, né? Você poderia ter esse problema. E aí tem uma coisa que eu gosto muito, né? A diferença dos espertos e dos mestres, né? Os espertos aprendem com os próprios erros, os mestres aprendem com os erros dos outros. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu falo que é o inteligente e o burro, né? O inteligente aprende com o erro dos outros, né? Eu posso contar uma piadinha? Tem uma piadinha de consultor que é muito bacana, entendeu? Certo. Diz que o cara era consultor e tirou férias. E ele não sabia o que fazer, estava cansado de ficar viajando, passeando só e tal. E aí ele entrou numa fazenda e falou assim, eu vou gastar um tempinho aqui, vou pensar um pouco. Parou do lado de um pastor, o cara estava cheio de ovelhas, e perguntou para ele, vem cá, se eu te falar quantos carneiros você tem aí, sem contar, o que você me dá? Aí o pastor falou, é carneiro, não é ovelha, né? É ovelha, não é carneiro, mas tudo bem, se você acertar o número, eu te dou 2. O cara entrou no carro, ligou o GPS dele, olhou lá de cima, 235. Não é que você acertou, cara? Toma e pega aí, leva aí. Aí o
o consultor estava pegando, né, os carneiros dele, né? E aí o pastor virou para você, vem cá, se eu te falar o que, é que você faz da vida, o que, é que você me dá? Eu falei, eu te devolvo os dois, te pago mais um para você sair no lucro. Você deve ser o tal do consultor. Eu falei, como é que é? Como é que você sabe, cara? De onde você tirou isso? Eu falei assim, cara, você chegou sem ninguém chamar, você me falou que eu já sabia e você me cobrou por isso. E me devolve meu cachorro que você não entende nada de ovelha. E é verdade, sabe por quê? Porque quem contrata o consultor é o dono da empresa para trabalhar com o funcionário que está lá embaixo. Ele não quer a presença do consultor, ele acha que ele sabe. Então o cara tem que ser muito bom para fazer o trabalho dar certo. E o pior de tudo é que o trabalho dar certo é aquilo que o empregado sabia fazer. Porque você não inventa, não. Ainda mais se for normalização de processo, é o dele. Então, se não tiver igual ao dele, só que ele não sabe desenhar um organograma, ele não sabe desenhar um fluxograma, ele não sabe descrever a rotina, ele sabe fazer. Se não for exatamente a mesma coisa, está errado. Entendeu? E é lógico que ele tem que ganhar por isso, né? Eu fui consultor de multinacional de telecomunicações. Eu não entendo nada de telecomunicações, mas eu entendo de gestão da qualidade. Entendeu? Eu desenho melhor do que eles, eu converso melhor do que eles, eu consigo deixar um relatório melhor do que o deles. É isso que eu tenho que fazer. Mas aí esse fazendeiro, esse consultor, continuou andando, entrou noutra fazenda. Virou para o fazendeiro e falou assim, meu amigo, me dá serviço, eu não aguento mais. Né? Aí o fazendeiro falou assim, cara, tem nada. Não, tem, não tem e tal. Aí, tá vendo aquele monte de esterco ali? Aduba minha fazenda para mim. Aí o consultor falou, beleza, deixa eu estudar. Aí fez um estudo do esterco, um estudo das plantações, fez um plano de ação, um cronograma, chamou todo mundo, treinou e em 2 horas conseguiu espalhar o esterco, otimizando, entendeu? Tipo, não deixou faltar em lugar nenhum. Aí o fazendeiro voltou e virou, cara, tô vendo que no trabalho de equipe você é 10, você é ótimo, entendeu? Agora eu quero ver no individual. Descasca aquela caixa de abacaxi para mim. Aí quando ele voltou, o consultor estava olhando para o primeiro abacaxi até aquela hora. 4 horas depois, o cara olhando para o abacaxi. Aí o fazendeiro vira para ele e fala assim, vem cá, em 2 horas você fez o que ninguém nunca fez, cara. Não faltou, todas as plantas tiveram um pouquinho do adubo. Você conseguiu distribuir, otimizando a distribuição, dando mais para quem precisa mais, menos para quem precisa menos e tal. A galera está feliz, está todo mundo satisfeito, foi um sucesso. E em 4 horas você não descascou nem um abacaxi. Aí o consultor virou para o cara e falou assim, deixa eu te explicar um negócio. Espalhar o M é problema seu, aliás, é problema meu. Né? Não, como é que é? Espalhar o M é problema meu. Resolver o problema, né? Descascar o abacaxi é problema seu. Tá? E é verdade. Entendeu? Quando a gente entra numa empresa, se você... Primeira coisa é fazer um diagnóstico. Tudo na vida. Você está doente, tem que fazer um diagnóstico. Aparece o que é bom e o que é ruim. Infelizmente, na nossa cultura do chefe, o que é bom a gente esconde, o que é ruim a gente cobra. Está errado, por isso que é espalhar o M, entendeu? Está errado, não deveria ser assim. Agora, quem é que tem que resolver o problema na organização? É o consultor ou é a organização? É a organização. Lógico, por quê? Porque consultor que resolve o problema cria dependência. Então, o que ele tem que fazer é mostrar caminhos, entendeu? Ele tem que mostrar, capacitar, direcionar, abrir a cabeça das pessoas para que as coisas funcionem. Mas quem tem que fazer é a organização. Senão você vai ter que cancelar o contrato de consultoria, entendeu? E vai ter que assinar a carteira de trabalho do cara. Bota ele lá dentro, ele vai ser funcionário, ele não vai ser mais... E aí você perde a visão de fora, né? Aí quando você entra no jogo, você já não consegue enxergar mais a organização de fora, né? Aqui, ó, quando a gente fala de trabalhar um problema, o ideal é você ter uma equipe multidisciplinar, tá? Uma das pessoas que não pode faltar nessa equipe é o especialista. Sabe por quê? O meu especialista em solda é o cara que faz solda para mim. Se ele tiver aprendido errado, ele está fazendo errado, mas ele está achando que é certo, porque ele aprendeu errado. Então eu preciso de um cara de fora que não tenha o vício que ele tem
para falar se está bom, se está ruim, se está certo ou se está errado. Entendeu? Então, isso não é ruim, não, cara. A gente tem que estar se cobrando. Eu trabalhei de consultoria para uma empresa uma vez, que tinha um cara lá, que você vai me desculpar, mas era assim, o cara mais incompetente que eu já vi. O cara disse que fez matemática e justificava ser administrador financeiro, gerente financeiro da empresa. Tem nada a ver administração financeira com matemática. Só números. Depois descobri que ele devia 2 matérias, então ele nem passou. Tá? E esse cara um dia virou para mim e falou assim, ô Leopoldo, você não faz nada aqui. Eu falei, você tem razão. Uma reunião com a diretoria, com todo mundo. Porque ele estava fazendo bobagem, eu estava, né, cobrando. Aí, mas você quer ver o negócio? Chamei o cara do Compras. Era uma empresa no interior aqui de Minas Gerais, né, do lado de Belo Horizonte. E aí eu chamei o cara que era comprador, era um menino de 15 anos. Eu falei assim, vem cá, como é que você compra? Eles me ligam, eu ligo e compro. Ah, legal. E agora? Agora eles me ligam, eu crio uma demanda, eu escolho os melhores fornecedores, eu mando uma cotação para eles me devolvem com uma proposta, eu entro numa planilha de equalização de preço, trazendo todos os preços para a data atual, eu escolho o melhor e eu ainda negocio aquilo que eles estão perdendo. Melhorou? Cara, não tem retrabalho, não tem perda, não tem erro, só trabalho com gente boa. Legal, parabéns. E você, marketing? Como é que você faz o marketing? Ah, antes, a fulana, ela pegava uma lista, imprimia a lista de clientes, marcava com canetinha amarela, mandava para mim, e aí eu tinha que digitar nas etiquetas o nome de quem eu ia mandar e mandava a mala direta. Quanto tempo você gastava? 1 semana. E agora? Agora eu entro no sistema, eu importo a relação, eu jogo no Excel, eu filtro e levo para como é que fala? Um programa de etiqueta, e ele já imprime na folha que a gente só dobra a cola e manda para o correio. Quanto tempo? Meio-dia. Aí eu falei com ele, meu amigo, o problema é esse, cara. Eu realmente não faço nada. Eu não sou produtivo aqui dentro, não. Eu sou consultor. Eu sou o cara que melhora o seu processo. Porque enquanto você tem que dar resultados, produção, eu tenho que melhorar o seu processo. Eu tenho tempo para ver você trabalhando. Você não tem. Entendeu? Agora, só funciona quando nós dois estamos juntos. Só funciona quando você me quer. Você não me quer, eu não estou podendo fazer nada com você. Fiz com marketing, fiz com compras, entendeu? Fiz com o comercial, né? Vamos trabalhar, meu amigo. É esse o papel do consultor, entendeu? É esse. Eu tenho um amigo que fala que o consultor é aquele cara que quando você pergunta a hora para ele, ele te pede o seu relógio e te dá a hora. E é por aí. Tá certo. Ô, Leopoldo, a gente está indo aqui para o final da live. Faz um resumo do que você já falou até agora, por favor. Ô, Pereira, o mais importante de tudo, tá, é planejamento. Tá? A gente tem que saber o que deve ser feito. Pensar para fazer. Quem pensa para fazer faz mais e melhor. Né? Quem faz aquilo que sabe também faz mais e melhor. Lá no Inemétricas a gente vê que é o dobro com metade do empenho. Né? Então, eu preciso me capacitar, eu preciso organizar as coisas. Né? Vamos sair daquela linha da mensuração, mas vamos assim, organizar o contexto, criar um procedimento, criar um processo, identificar um processo. Quando eu estou sozinho, ele pode ser até informal, porque passa pela sua cabeça. Mas quando eu tenho pessoas comigo, eu tenho que dividir isso. Tem que ter uma regra do jogo. E, para pensar em administrar aquilo que é importante, tá? O meu gargalo, vamos falar assim, ou as outras coisas mais importantes, eu tenho que mensurar, eu tenho que controlar. Mensurar é dar medidas, tá? É analisar, é marcar os valores, né, consequentes no desenvolvimento do trabalho. Eu tenho que controlar nada mais é do que manter dentro do limite. Tá? Eu tenho que analisar, quer dizer, eu tenho que estar de olho naquilo, eu tenho que ter conhecimento das informações que foram geradas e eu tenho que organizar, que é colocar a coisa no lugar certo. Tá? Fazendo isso para cada setor da minha organização, para aquilo que é importante na minha organização, eu posso falar que eu estou administrando o meu negócio. Entendeu? Então, a administração, na verdade, é o conjunto disso que eu falei, dessas fases, em cada setor da organização.
porque ninguém, né, Entendi. todos os setores trabalham juntos, entendeu? Você pode até não ter ligação direta nenhuma, mas se uma engrenagem quebra, o carro não funciona, entendeu? Ele Tá. trava, porque vai faltar alguma coisa. Então, é pensar para fazer. Quer uma dica? Vamos pensar para fazer. E quer uma segunda dica boa também? Vamos começar pequeno e vamos crescer, vamos evoluir, porque assim o difícil fica fácil. Mas tem que ser difícil, porque se for muito fácil, não tem graça. Leopoldo, tem um tipo de organização que eu acho que deveria ser estudada por Harvard, para Ah, assim, para fazer um MBA, mestrado, são as escolas de samba. pois é. Eu participei da Vai Vai no ano que ela foi campeã, né? E aí foi bastante interessante, porque é o seguinte, são divididos em grupos de pessoas que são responsáveis por alas, né? E essas pessoas é que trazem outras pessoas, elas vendem alegoria, porque as pessoas da comunidade não têm dinheiro para comprar. Então, é aquelas pessoas que nem o samba enredo tem na cabeça, chega do nada, ali na hora, elas colocam numa fila, então foi ali do lado do Anhembi, né? Então você entra numa fila, assim, na entrada do sambódromo, e aí você não sabe o que está acontecendo, mas alguém tem a noção do todo. Então você imagina, ela tem lá 80 minutos para desfilar, não pode ter espaço entre as alegorias, tem ali as várias categorias, tem que ter as várias alas, só que dentro dos 80 minutos, nem antes, nem depois, não pode sair antes de acabar o tempo, e não pode sair depois do tempo. Então, até aquela cena famosa do desespero, né? De fechar a grade ali nos últimos segundos, né? Ah, Agora, para pensar o tanto de planejamento, tanto de organização que se exigiu para administrar 4.000 pessoas que se encontram ali uma vez por ano. Quem por sabe, aí. muitas vezes nem se encontra, né? Então, assim, eu tomei uma aula de administração, né? Inclusive, tem alguns personagens que a televisão não mostra, né? Mas as alegorias, as fantasias, elas muitas vezes são frágeis, está caindo alguma coisa. E aí ficam umas mulheres andando no meio dos passistas, com grampeador, com fita, né? Porque ali na hora ela grampeia uma calça, É grampeia por não aí. sei o quê. É muito interessante ali, uma legião de pessoas que não deixa a peteca cair, né? Então é um grande exemplo aí de Ah, planejamento anterior, né? Para fazer 4.000 pessoas passar ali pelos 80 minutos, né? Leopoldo, a gente, 19h56, a gente tem pouquíssimos minutos. Qual é a mensagem que você deixaria aí para as pessoas? Tem algumas pessoas aqui que já empreendem, tem outras que vão empreender, né? O que você deixa de recado Pereira, final para essas pessoas? Pereira, primeiro eu quero agradecer. Hoje nós invertemos, né? Hoje eu é que não apareci, mas a voz está aí, graças a Deus deu, não falhou pelo menos. Eu acho que o mais importante é isso. E eu vou dar uma sugestão, eu vou dar um conselho que eu já dei durante a live, tá? Eu vou plagiar meu mestre de Aikido e vou falar o seguinte: folha de seda em cima de folha de seda, entendeu? Um pouquinho por dia, um pouquinho a cada dia. Ninguém nasce grande, cara, a gente nasce pequeno, entendeu? Então, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente absorver, quanto mais a gente usar, mas é um pouquinho de cada vez, maior nós vamos ser lá na frente. E o que tem que acontecer é isso, Legal. a gente tem que estar crescendo, entendeu? Crescer, evoluindo. Então, dentro de um planejamento aqui para... Eu fico chateado quando eu vejo as lives que acaba o tempo e a pessoa não se organizou para despedir das pessoas. Então, quero agradecer muito você que esteve presente. A gente já tem algumas pessoas cativas que Temos, gostam do nosso mas conteúdo. Nós dois somos dois jovens, né? Eu sou um pouco mais jovem que o Leopoldo, eu tenho 61 anos, né?
O Fábio aí acabou de entrar, né, Fábio? A gente está finalizando, assiste lá gravado, vai ficar gravado lá no IGTV. Hoje nós tivemos aí uma presença também de bastante distante, de 6.400 quilômetros, lá da cidade do Cabo, na África do Sul. Legal. Né? Cássio, grande amigo também, especialista também em organização. Nós estamos finalizando, Cássio, e aí depois assiste gravado. Queridos, super abraço, gratidão, Leopoldo. Próxima quarta-feira eu serei o convidado do Leopoldo e a gente vai divulgar para vocês o assunto aí. Então, valeu, super abraço, até quarta-feira que vem. Até quarta. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Pereira. Obrigado para todo mundo aí. Grande abraço.